Vamos lá. Agora eu quero falar um pouco sobre como eu cheguei no meu diagnóstico. Eu já tinha essa questão de peso já, deixa eu ver, 11, 22, 32, mais de 20 anos, numa luta assim, de engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Aí eu falei anteriormente, acho que num dos vídeos, que eu, por ter contato com uma questão pessoal de outro tipo de distúrbio, eu comecei a ver que várias coisas se identificavam com o que eu pensava e meu sentimento com a comida e como eu via, como eu me sentia na realidade. Aí comecei a ler sobre isso e fiquei bem impressionada em ler que era um distúrbio, que existiam distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, compulsão alimentar e um monte de outros aí que tem, né, de distúrbios. E aí eu comecei especificamente a buscar informações sobre isso. E me deparei com um lugar que era uma clínica e eu fui fazer uma avaliação psicológica. Porém, na época, uma psicóloga se interessou pelo meu caso, mas ela era de outra especialidade, assim, ela é muito legal, muito bacana, mas ela estudava outra especialidade, mas ela queria saber sobre essa questão alimentar. E junto eu comecei com uma nutricionista muito bacana também. Só que eu. Sabe quando tu fala assim e elas são ótimas profissionais, mas cada uma tem a sua forma de tratar. E eu ainda não tinha chegado num ponto assim de ser compreendida e entendida. Aí, nessa época eu ia fazer uma viagem e antes da viagem eu achei que eu tava entrando em crise de novo. E eu, numa madrugada, achei um lugar que trabalha com a parte de nutrição comportamental, juntamente com psicóloga. E eu resolvi marcar uma entrevista e conversar. E eu fui e falei, ó, quando eu voltar dessa viagem, eu quero começar um tratamento. E aí foi super interessante, assim, porque fez bastante sentido pra mim. E eu fiz um teste, que tem um teste, até eu vou pesquisar pra falar certinho qual é o teste, enfim. E deixar no link desse vídeo, eu vou deixar esse teste, que é um teste internacional. E eu fiz, né, e tenho enquadramento dentro de transtorno alimentar. E aquilo começou a fazer sentido. Só que aí que eu descobri que isso foi a coisa mais chocante pra mim. Quando eu cheguei nessa nutricionista que cuida dessa parte comportamental, ela me disse assim, ó, eu não prescrevo dieta. Quem tem transtorno alimentar não pode fazer dieta. Imagina para uma pessoa que tá querendo emagrecer, que tá buscando emagrecer, ouvir que tu não vai ter dieta, assim, tipo, como assim não vai ter dieta? Isso, né? A única forma de tu emagrecer é fazendo dieta. Bom, aí a coisa virou uma bagunça mesmo na minha cabeça, né? E a psicóloga, essa anterior, já tinha falado comigo sobre isso, que a restrição alimentar faz com que a compulsão se desenvolva mais e que tu tenha picos de compulsão quando tu tem a restrição, como se fosse assim, ah, eu não vou mais comer chocolate. Eu não posso, não posso, não posso, não posso, eu me seguro, me seguro, me seguro. Aí quando eu tenho uma recaída, eu como, sei lá, um monte de chocolate. Então já existem vários estudos sobre isso, comprovando que as pessoas não conseguem segurar dietas, então porque é humanamente possível tu passar a tua vida toda comendo com tanta restrição e que
essas restrições, elas vão fazer com que tu desenvolva mais compulsões. Claro que de novo, eu vou lembrar isso sempre nos meus vídeos. Eu estou falando com pessoas que têm transtornos alimentares. Então, se tu é um atleta, se tu tá 2 quilinhos acima do teu peso, porque tu comeu um pouquinho a mais a comidinha da mamãe no final de semana, te empanturrou de churrasco, não é com você que eu estou falando. Eu estou falando com pessoas que, semelhante a mim, têm problemas emocionais com a questão alimentar. Então, isso tem que ficar muito claro, porque claro que eu já li assim que às vezes pessoas que não têm transtorno alimentar, por se enlouquecer fazendo dieta, acabam desenvolvendo transtorno alimentar. Então, tem vários motivos que fazem com que tu desenvolva transtorno alimentar. E aí, dos mais variados possíveis e imagináveis. Mas o que é fato é que, no meu caso, não é recomendável dieta. Só que isso dá uma confusão na cabeça quando te falam isso. E a aplicação disso é tão louca, porque pensa assim. Vamos dar um exemplo. Pensa assim. Tu tem uma... Tu acha o mar maravilhoso. Tu ama o mar. Mas tu tem uma alergia no mar. Tu tem uma alergia. Quando tu entra no mar, tu tem uma alergia. Aí tu passa a vida toda assim, tá, então eu só vou um pouquinho. Mas tu queria ficar mais no mar. Eu só vou um pouquinho. Porque eu amo muito o mar. Mas eu não posso ficar muito tempo o quanto que eu gostaria no mar. Aí tu passa a vida toda nisso, ó, vou só um pouquinho. Aí um belo dia chega alguém e diz assim, olha só, tu ama o mar e a única forma de tu curar essa tua alergia é tu ir lá e entrar no mar e ficar no mar o quanto tu quiser ficar no mar. Tu não vai mais restringir a tua entrada no mar. Tu vai ter que te atirar lá no mar e vai ter que enfrentar o mar e vai ficar no mar até a tua alergia se estabilizar. Tipo, isso é muito louco, entendeu? Por isso que eu falei ali antes, eu falei no outro vídeo, desconstruir. Né? Então tu ouve desde sempre, desde que tu é novinha, tem que fazer dieta, tem que controlar as calorias, tem que controlar os carboidratos, tem que comer não sei o que, tem que comer não sei onde. E aí chega e diz assim, olha, dieta faz mal, dieta não é legal, dieta vai desenvolver mais teu transtorno alimentar. Tu tem que aprender a lidar com a comida e não restringir a tua comida. Então, esse é um processo bem complicado que eu estou vivendo nos primeiros meses ali. Meu Deus do céu. Pensa a pessoa louca assim comendo. Ih, comendo X, e comendo Mac, e comendo tudo. Ah, tô liberada, não é pra fazer dieta. E vai dar tudo certo, assim. Então, parecia, como eu brinco, parecia que eu tava na Disney, né? E hoje, o momento que eu tô, continuo obesa, né? Tá tudo igual aqui no corpinho, a banha continua no mesmo lugar. Mas eu sinto, assim, eu tenho os meus picos. Por exemplo, essa semana eu tô bem ansiosa, ando bem comilona. Mas eu sinto que aquele frenesi que eu tava inicialmente, ele deu uma acalmada, assim, no coração, né? Eu tava mais animada. Tava mais animada, assim, comer, assim, E agora eu olho, assim, e meio que às vezes eu me pego pensando, tá, mas por que eu vou comer isso tanto agora? Eu posso comer mais amanhã? Não é aquela coisa, assim, que eu tinha, assim, despedida do carboidrato. Ai, não, vou comer tudo que eu quiser agora segunda-feira, porque segunda-feira... vou comer tudo que eu quiser final de semana, porque segunda-feira eu vou entrar de dieta. Então, a minha cabeça já vai entrando em sofrimento, né? Porque no final de semana tu diz assim, ó, come tudo que tu puder, come muito, porque segunda tua vida vai virar uma desgraça e tu só vai comer frango com
com salada, com legume e acabou. E isso vai te gerando uma coisa mental muito louca. E o fato de não ter esse sofrimento, eu percebo que eu tô, eu tô assim, ficando um pouco mais consciente, assim, nesse sentido. Mas é muito novo pra mim. Eu comecei o meu tratamento, assim, foi em agosto, então eu tô gravando esse vídeo em fevereiro de 2019, então agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 6 meses, né, que eu tô em tratamento. Então, eu ainda estou em aplicação ainda desse tratamento, porque eu comecei no meu grupo, depois eu vou abrir mais cada item, mas comecei no meu grupo, aí depois passei para fazer a terapia sozinha, além do grupo. Aí tem o meu treinador, que tem toda uma história junto disso. Tem a nutricionista, que eu comecei com a nutricionista do meu grupo e agora entrou outra nutricionista que vai na feira comigo. E a psicóloga pediu para eu procurar um psiquiatra, que faz somente um mês que eu comecei o tratamento com psiquiatra e tive que fazer vários exames, incluindo sono. O sono é muito importante para quem tem transtorno alimentar, também falaremos. Eu tenho pauta para fazer uns 50 vídeos, viu? Eu não sei se alguém vai ver isso, mas eu vou gravando. E então eu ainda não levei o exame, então eu ainda não estou linear no meu tratamento. Então, o que eu tô falando aqui. E eu fiz questão também de gravar nesse momento, porque eu não quero. Claro que eu quero gravar o vídeo aqui e dizer, estou bem, estou não sei o que e tal. Mas assim, eu não quero perder esse momento meu de dor, sofrimento, desilusão, decepção, de vitórias, de felicidade, da vivência, da situação real. Porque uma coisa é eu abrir a câmera vivendo a minha situação real, outra coisa é eu abrir a câmera daqui a, sei lá, 2 anos de tratamento, super bem. Eu vou contar uma história que vocês vão me ver bem e eu quero mostrar a vida real e mostrar o que eu tô sentindo e o que eu tô vivendo real. E porque eu quero realmente que outras pessoas percebam que isso é uma doença, um transtorno e que ele tem que ser tratado de forma psicológica e não é com sofrimento e dor restringindo os alimentos. Tá bem? Até o próximo.